Um incêndio atingiu a vegetação no Morro Santana, em Porto Alegre. O fogo começou na tarde desta quarta-feira e foi combatido por moradores e pelos bombeiros. Um incêndio de grandes proporções atingiu parte do Morro Santana, aqui na zona leste de Porto Alegre, nesta quarta-feira. Moradores relataram que o fogo começou por volta das 3 da tarde, quando começavam a ligar para os bombeiros. Até perto das 11 da noite, focos seguiam sendo combatidos, mas grande parte do fogo sanou pela união dos moradores, que colocaram galhos para o fogo não chegar nas suas casas e jogaram bastante água. Os bombeiros relataram que o acesso aos locais atingidos pelo incêndio é difícil e que uma viatura chegou a ficar atolada. A Defesa Civil chegou a orientar a evacuação das áreas atingidas, mas o fogo acabou controlado e não houve a necessidade de remoção, segundo o próprio órgão. Porém, conversando com os moradores aqui desta área, eles tiveram que sair de suas casas durante o incêndio para evitar respirar a fumaça, voltando assim que o fogo cessou. Era mais ou menos, era umas 2 e pouco, quando começou lá em cima nas antenas, né? Daí já foi ligado para os bombeiros, chamado eles, não apareceu ninguém. Daí, quando viu o fogo, desceu para baixo aqui, todo mundo não abandonou a casa. Os bombeiros só apareceram depois que o fogo estava aqui embaixo, né? Já a parte das casas, daí que apareceram os bombeiros. Nesta quinta-feira não há mais fogo e os moradores não correm nenhum tipo de risco. Lutando aqui, olha lá meus bombeiros agora. A gente está aí. Lutando aqui para apagar esse fogo. Nós vamos conseguir. Nós somos um monte. Em entrevista à nossa equipe, o subcomandante do 1º Batalhão de Bombeiros Militar, Joser Marlon Pereira, explicou como foram realizados os trabalhos para combater o incêndio no Morro Santana. Tivemos um chamado, através do nosso telefone de emergências, às 14h12 do dia de ontem, para atendermos uma ocorrência de incêndio e vegetação de 3 focos de incêndio no alto do Morro Santana, na face leste do morro. De pronto, nossas equipes foram para lá para iniciar o combate, do qual começou a se alastrar em virtude da virada do vento e de ter uma vegetação seca e se alastrar muito rápido, e os focos de incêndio, eles não eram próximos uns dos outros, o que acabou alastrando para todo o alto do morro. É um local de muito difícil acesso, em virtude dele ser um pico muito íngreme e o solo muito irregular. Às 18 horas, o vento virou, alastrando para a face oeste do morro. E aí, a gente já tínhamos várias equipes mobilizadas, mobilizamos mais equipes ainda, conseguimos mais apoio de alguns soldados em formação, no número de 31, e nós já tínhamos 29 militares lá no momento atendendo, que deu uma conta fechada de 60 militares no combate a incêndio. Esse incêndio, a gente conseguiu extinguir totalmente todos os focos por volta das 23h50. Nós utilizamos 5 caminhões de combate a incêndio que atende em Porto Alegre, mais um do grupamento de busca e salvamento, e também os alunos em formação, os soldados em formação que nos auxiliaram. A gente não tem elemento científico para afirmar o que seria, mas pela nossa experiência, é quase, vamos dizer assim, é muito difícil que ele tenha se originado, que não fosse de forma humana, porque não foi num ponto só. Ele não se originou apenas num ponto. Foi em mais de um ponto que ele se originou esse incêndio. Então, provavelmente, não foi algo da natureza. No ponto inicial do incêndio, não havia casas próximas. Mas depois que o vento virou e ele veio, o incêndio virou e começou a consumir a parte oeste do morro, ele se aproximou das casas. Aí, de pronto, a gente conseguiu mobilizar nossas equipes com os caminhões e esticar mangueiras morro acima até o fundo dessas residências, e conseguimos evitar que as casas fossem atingidas. Frisa-se que nenhuma casa foi atingida, nenhuma pessoa restou ferida,
apenas a vegetação que queimou.